Fala, gente! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Eu tô aqui porque provavelmente você já ouviu nós falarmos sobre isso no culto e nós vamos começar uma série de um devocional alinhando o caminho, um caminho alinhado, onde tudo se faz novo. E eu quero ser uma ferramenta de Deus na tua vida. E eu acredito que essa é uma estratégia que Deus nos deu para esse tempo, para essa estação, para o aprofundamento da igreja, de uma maneira onde todos nós conseguimos estar conectados em uma mesma visão, em uma mesma direção e o mesmo propósito. E nós vamos começar esse ano falando sobre uma nova vida, sobre viver a novidade de vida em Deus. E o texto que nós preparamos é o texto que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a ideia é que você esteja assistindo esse vídeo no começo do ano. A ideia é que realmente você já tenha feito os seus planos, as suas metas, já tenha feito os seus votos, as suas promessas, já tenha começado o seu ano, mas talvez lá no fundo você ainda esteja com o cansaço acumulado, aquele que ninguém vê, aquele que nós tentamos mascarar através de um bonito sorriso, aquele que nós tentamos esconder debaixo de uma boa maquiagem de esperança, porque mudar o ano é realmente fácil. Imaginar que as coisas mudaram porque o calendário mostra um novo dia é uma ideia muito fácil. Mas quando na realidade nós percebemos que é muito difícil mudar por dentro, mesmo acreditando que nós estamos mudando por fora, então as coisas elas precisam de uma nova força, precisam de um novo empenho, precisam de uma força extra. E eu quero lembrar aqui algo que é muito poderoso, mas é muito simples. A vida ela não se estabelece sobre um novo ano. Ela realmente se mostra se nós vivemos a novidade de vida. E eu quero te convidar a ficar até o final, porque eu creio que nós estamos em um processo de alinhamento de Deus e esse alinhamento ele precisa primeiro acontecer dentro de mim e também dentro de você. E isso se dá através do nosso crescimento. Quando a Bíblia nos diz: se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas elas já se passaram. E eis que surgem coisas novas. Aqui, o apóstolo Paulo ele não está falando sobre um calendário. Ele está falando realmente sobre uma condição espiritual. Sobre quando eu me envolvo naquilo que Deus está fazendo e me movimento naquilo que Deus está fazendo. Um novo ano, ele não resolve um coração cansado, ele muda o calendário, mas não muda a mente de quem realmente está debilitado ou está em uma situação de total desespero, ou até mesmo de desconfiança, de cansaço, uma mente que olha para a realidade do dia a dia e já não tem mais força para se manter disciplinado, ou já não tem mais força para manter-se esperançoso. E tem muita gente que entra um novo ano com o mesmo peso emocional do ano que passou. E essa é a coisa mais normal. O anormal, o diferente, é você conseguir romper com esse ciclo, romper com padrões, simplesmente por mudar o ano. Já que você vem com traumas, com dores, já que você vem com as cicatrizes, já que você vem com as dores, mas também com as alegrias. O que a humanidade ela tem mostrado com uma força muito grande é que nós olhamos muito, desde sempre, nós olhamos muito para aquilo que nos fere e esquecemos de olhar para aquilo que é realmente algo positivo. Mas a mudança de calendário, mostrar um novo ano, não quer dizer que as lutas elas vão ser diferentes, ou não quer dizer que os medos eles vão mudar simplesmente porque o calendário mudou. Não, as mesmas perguntas que você não tinha resposta, elas continuam sem resposta. A menos que Deus ele venha e te dê a clareza para tudo o que está acontecendo, você precisa continuar acreditando que Deus ele vai fazer uma boa obra. Só que para que isso aconteça, você precisa estar alinhado com o caminho. E esse é meu convite, para que você esteja alinhado no caminho que Deus está
fazendo e proporcionando, não só para a igreja, mas para a sua vida. E isso é o mais importante. Entenda, se não houver uma transformação interior, o ano ele vai mudar e a prisão ela vai continuar a mesma. As suas mazelas, as suas dores, elas vão permanecer porque isso não muda. Então, o entendimento, ele precisa ser muito claro. Deus ele não está interessado apenas no que começa fora. Pelo contrário, ele tem muito maior interesse naquilo que precisa acontecer dentro, naquilo que precisa nascer dentro, para que então o que está fora tome uma nova proporção. A nossa leitura, ela base é 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, mas uma leitura complementar é o texto de Romanos 12, 2, aonde diz que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso é prático, porque renovar a mente é parar com as repetições e os padrões antigos, é parar de repetir as mesmas crenças, é parar de repetir os mesmos pensamentos. Isso é simples e parece fácil, até que acontece o que aconteceu durante todo o ano que passou. E você simplesmente repete as mesmas respostas. Você reage ao invés de agir. Ao invés de colocar o padrão das coisas de Deus, você simplesmente continua com os mesmos erros. Você fez votos, você fez promessas, você estabeleceu metas, propósitos, e se não houver uma plantação diferente, a colheita ela vai ser igual. Por isso que estar alinhado no caminho é uma condição única e exclusiva para aqueles que têm Cristo, porque nós precisamos de uma força que não vem de nós mesmos para que isso aconteça. É como que se acordasse todos os dias pensando, nada vai mudar, eu sempre falho, Deus já deve estar cansado de mim. Esse é o pensamento da grande maioria das pessoas. Porque, em primeiro lugar, porque nós somos falhos, pecadores. Essa é uma afirmação teológica. Nós somos pecadores. E o que nos faz merecedores da graça e o que nos faz presenteados com a graça é saber que Cristo está em nós porque nós somos falhos, porque nós somos redimidos por Ele. Então eu preciso combater o pecado que habita em mim através da cruz de Cristo e da presença dele dentro do meu coração. Mas só que esses pensamentos, eles moldam decisões, eles moldam comportamentos, eles moldam o destino. Porque afinal, se a minha mente está me levando para frente, não tem como nada ao contrário me fazer contornar as mesmas dores e as mesmas frustrações. Então, quando eu entendo que a renovação da mente ela começa quando a palavra ela passa a ter um maior peso do que a própria culpa que sinto, a voz que eu escuto é a voz de Deus ao invés de escutar a voz do medo, entender que o hoje com Cristo tem mais autoridade do que o passado, então quer dizer que não é uma vida nova aonde eu tenho a ausência dos problemas. É uma vida nova aonde realmente eu consigo enfrentá-los de uma nova forma, aonde eu entrego a Deus a realidade de todos os meus dias e mostro ao Senhor que tudo está mudando. Um outro texto que está no nosso coração e que você vai ver no livro digital que nós te presenteamos é que Lamentações fala. Ele diz, o livro de Lamentações diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é um texto que ele nos leva a um pensamento um tanto quanto profundo e ele nos deve sempre lembrar de uma condição única e exclusiva dos cristãos, aonde eu entendo que eu não posso acordar devendo para Deus. Eu acordo debaixo da graça. Eu acordo debaixo da graça mesmo estando cansado, mesmo sem respostas, mesmo quando eu sou falho, porque diferente do que a grande maioria das pessoas imagina, Deus não começa o dia nos cobrando. Entenda, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe das suas falhas, Deus sabe das suas limitações. O que não vai ser uma válvula de escape para que você continue com os erros, mas é uma forma de entender que somente com Deus você pode realmente
viver e vencer essas dores. Então, entender que Deus ele começa o dia nos sustentando é totalmente diferente de entender ou de pensar que Deus começa o dia nos cobrando. Porque em Cristo, o passado ele não governa mais. Porque o papel de acusar é do inimigo, é de Satanás. O papel de cuidar e sustentar é o papel de Cristo. Ele nos define em uma novidade de vida. A acusação, ela nos define nas lembranças e nos erros do passado. Quando a nossa consciência ela é alinhada à palavra de Deus, a vida inteira ela começa a tomar uma nova direção. Eu percebo e entendo que Deus está fazendo em mim coisas novas. Só que eu preciso te fazer duas perguntas importantes. Eu queria que você parasse o que você está fazendo agora, por favor. O que você precisa deixar para trás para viver o novo de Deus? Para viver esse novo que Deus tem para a tua vida? Consegue pensar rapidamente nisso? Uma segunda pergunta é: que pensamento precisa ser confrontado pela palavra? Que pensamento hoje você estabelece como um pensamento que não faz uma coisa boa na sua vida? Um pensamento que não estabelece um bom padrão na sua história? E o meu convite é para que você não empurre isso para amanhã. O meu convite é para que você realmente viva uma vida nova. Uma vida que começa com decisões simples, mas decisões sinceras. Aonde não é sobre conjecturar ou criar expectativa em um ano perfeito, mas é começar um ano rendido a Deus, ciente das suas limitações, ciente das suas falhas, entendendo que Deus está fazendo uma grande obra na minha e na tua vida. Mas você precisa entender que Deus ele tem prazer em fazer de você um vaso novo. Isso é um pouco crentez, mas Deus tem prazer em fazer de você uma nova estrutura para receber da sua glória, para receber da sua graça, do seu amor, que vai transbordar e alcançar outras pessoas. Esse é um padrão de Deus, onde Deus se estabelece dessa forma. Eu queria muito que você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos gastar alguns poucos segundos fazendo uma oração junto. A minha intenção não é que nós tenhamos um longo tempo investido aqui. A minha intenção é que nós tenhamos um tempo curto, onde eu vou te ajudar a começar o teu devocional e nós vamos juntos estabelecer um caminho alinhados para esse novo ano. Olha só, feche os seus olhos. Hoje nós vamos orar reconhecendo que Deus está fazendo um novo ano. Reconhecendo que nós precisamos de uma mente alinhada, de um coração alinhado, reconhecendo que nós precisamos deixar tudo para trás e viver com Cristo, que nós precisamos de cura nas nossas emoções, cura nos nossos pensamentos e de que nós recebemos a Cristo. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos hoje estabelecer aqui com o Senhor um altar, assim como a Bíblia nos orienta, que nos ensina que em momentos de grande decisão, os grandes patriarcas da fé, da história, estabeleciam altares. Hoje nós queremos levantar um altar, pedindo ao Senhor que nos fortaleça espiritualmente, que nos dê ânimo e fé redobrado, que nos faça entender que o Senhor tem maior prazer em nos fazer puros e santos, de que o papel de acusação é o papel de Satanás, que o Senhor tem em nós a alegria de saber que somos filhos. E a orientação e o cuidado é para nos formar para viver a eternidade contigo. Hoje nós queremos pedir ao Senhor que renove a nossa mente, que renove o meu coração, que renove o coração dos meus irmãos, que nos estabeleça com ânimo e fé para essa jornada de um novo ano. Senhor, nós não estamos falando aqui somente de ministério, nós estamos falando da vida real, do dia a dia. Nós estamos pedindo ao Senhor para que nos abençoe dentro da nossa casa, para que nos dê uma mente renovada na nossa profissão, nos nossos sonhos, naquilo que nos foi roubado pelas muitas frustrações, as esperanças que foram adiadas, que adoeceram a nossa alma. Nós queremos pedir ao Senhor um novo coração, um coração que é capaz de amar, de ser sensível novamente.
nós apresentamos ao Senhor as nossas limitações, pedindo para que o Senhor nos cure, nos cuide e nos sustente. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor, e nós fazemos aqui hoje, diante desse altar que foi levantado, uma grande declaração de fé. Nós seremos daqueles que amam ao Senhor, independente das nossas limitações. Nós seremos como o grande rei Davi, que soube se posicionar mesmo diante de erros, que soube voltar mesmo diante de erros. Nós aqui estamos dizendo: Senhor, transforme a nossa mente, mude o nosso coração e nos faça mais uma vez olhar para a estrutura da fé com a alegria de que o Senhor faz grandes coisas ao nosso favor. Que essa nova estação, esse novo ano, seja marcado pela alegria e pelo amor de viver no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui foi o nosso primeiro dia. Nós encerramos o nosso devocional pedindo uma vida nova e um caminho alinhado, alinhando o nosso caminho a Deus. Nós vamos falar sobre direção agora, porque Deus ele não abençoa os caminhos que ele não guia. Mas se esse vídeo falou contigo, por favor, curte aqui, te inscreve no canal da igreja e compartilha essa mensagem. E já aproveita e compartilha o livro também, para que nós tenhamos Deus conosco todos os dias e a certeza de que essa obra está sendo uma obra missionária. Começar o ano com Deus muda tudo, e eu quero ser uma ferramenta, e a igreja vai ser uma ferramenta para te ajudar nessa transição. Que Deus te abençoe, nós nos vemos amanhã, nós vamos falar sobre direção. Em nome de Jesus, um ótimo ano, um feliz ano novo e que nós tenhamos um caminho alinhado.